para uma leitura e comentário, então, ao capítulo 1 do Ética, do professor Adolfo Sanches Vasques. Ele intitulou, então, Objeto da Ética, o seu capítulo 1. E o tópico inicial, que é o que nós vamos comentar, introdutoriamente, para ter uma noção desse capítulo 1, o professor Vasques intitulou de Problemas Morais e Problemas Éticos. Então, ele vai tratar nesse início de alguns exemplos práticos, de problemas morais, sobre os quais nós, seres humanos, nos debruçamos, refletimos e emitimos juízos de valor, consideramos como justos ou injustos determinados comportamentos, e também sobre o que o filósofo se preocupa ao tentar compreender a condição humana, a natureza humana ou a liberdade humana. Depende de cada filósofo quando trata disso, está profundamente vinculado então a esses problemas práticos. Ora, é porque são problemas que exigem soluções, não é? Então o professor dedica aí 2 folhas mais ou menos, a esse tópico primeiro, e o senso comum tem proposto, então, e aparece nessas folhas iniciais do capítulo 1, tem proposto soluções ao longo da história, e a filosofia também, com método próprio, com uma preocupação com a lógica, com a racionalidade e a sistematicidade do conhecimento, também tem proposto as suas hipóteses, teorias de solução. Então, o professor Vasques começa assim: nas relações cotidianas entre os indivíduos, surgem continuamente problemas como estes, e são estes problemas que interessam ao que chamamos então de moralidade, essa forma de comportamento humano da moralidade, e interessam também de fundo, de modo geral, aos filósofos, aos eticistas, a especialistas em ética. Exemplos práticos, para iniciar introdutoriamente uma reflexão sobre filosofia moral. Devo cumprir, escreve o professor exemplificando, a promessa X que fiz ontem ao meu amigo, a determinado amigo, embora hoje pareça que o cumprimento me causará certos prejuízos. A minha palavra dada ontem, então, ela deve valer hoje, e aquela palavra deve se impor sobre o meu comportamento de agora, ainda que isso custe prejuízos, Então isso demanda um juízo de valor, demanda que o indivíduo reflita quais são os seus valores, e esta reflexão, esse juízo, mesmo que inicial, ponderando poucas opções, poucos argumentos, esse juízo, ou poucos sentimentos, esse juízo leva então o indivíduo a decidir se ele vai cumprir a promessa que fez ao amigo, apesar dos prejuízos hoje, ou se ele vai realmente se abster da sua palavra, e não se preocupar tanto com essa honra, com a verdade da sua palavra, e realmente vai passar por mentiroso, porque talvez isso não seja menos importante para ele do que aqueles prejuízos. Então ele vai pesando e medindo e conclui então aquilo que julga ser o melhor para ele, é o mais correto para ele, e enfim, ele pratica, enfim, ele se comporta, ele age, ele atua como ser humano na sociedade. Então esse é um exemplo básico e é um tipo de dilema que nós enfrentamos. Veja, o professor Vasques está dando exemplo de que nós vamos fazer reflexões e juízos morais, apesar de não sermos todos nós filósofos, propriamente especialistas em ética, Então nós estamos realmente no senso comum também fazendo ponderações. Outros exemplos: se alguém se aproxima à noite de maneira suspeita e receio eu que possa me agredir, devo atirar nele ou agir contra ele violentamente, contra esse suspeito, aproveitando que ninguém pode ver, inclusive, à noite, neste exemplo, a fim de não correr o risco de ser agredido. Então, antecipar aí uma possível violência, já empregando a violência, com essa justificativa do contexto, só age violentamente, agressivamente, é exatamente porque tem medo, o que é tão comum no comportamento humano, age-se violentamente, odeia-se o outro, exatamente por medo do outro, porque se está com medo do outro, inclusive pode ter desdobramentos aí na covardia, em como interpretamos a covardia humana, Então o sujeito pode agir bastante violentamente e ainda com esse agravante, de que ele pode fazer isso, e por isso que envolve bastante uma reflexão acerca da covardia, Não há outras pessoas para ver se ele julgou muito bem aquele momento, aquele possível suspeito, que se apresentou diante dele,
Então o fato de não ter testemunhas oculares também pode fazer a pessoa então ponderar minimamente, né? Devo atirar nele, devo agir contra ele, devo realmente agredi-lo, né? E etc. Porque talvez o outro seja então um ladrão, ou seja um assassino, ou algo que o valha, né? Enfim, o senso comum, né, precisa se valer de juízos morais, e o ser humano que tem uma consciência, o professor Vasquez, né, parte da noção de dignidade da pessoa humana, de que as pessoas têm consciência de si, estão fazendo ponderações e são livres, então, não é? Mesmo que fazendo ponderações aí elementares, como neste contexto, né? Estamos com medo e podemos antecipar então uma violência para que não soframos a violência advinda do outro. Então, este é o tipo de juízo moral, de problema moral que enfrentamos cotidianamente. E o filósofo também vai tentar debater isso de modo teórico, então, acerca do que é a liberdade humana, do que são as ponderações mais legítimas, do que seria o bom senso, e não apenas o que seria propriamente a justiça, por exemplo, né? E não apenas aquele senso comum que pode se basear, por exemplo, né, em casos aí extremos apenas em preconceitos, né? E julgar o outro pela classe social, pela cor da pele, pela forma como olhou, né? Por julgar o outro, imaginar que ele agiu de modo desrespeitoso e por isso então, né, pode ser um criminoso, alguém muito violento, e na verdade do lado de cá sou eu, né, morrendo de medo e cheio de preconceitos e tentando justificar a minha própria covardia, a minha própria violência. Então o filósofo se preocupará com essa visão mais profunda, mas o senso comum tem que dar conta das relações sociais, e a isto chamamos então de moralidade, né? Depois, outros exemplos. Com respeito aos crimes cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, exemplifica o professor Vasquez, né? Veja, os dois exemplos primeiros foram com relação à vida privada, né? Muito próximo da vida privada, a decisões de foro íntimo, né? O sujeito em relação ao seu amigo, ou o sujeito ali à noite sem que ninguém possa ver. Então são relações que envolvem poucas pessoas, né? E individualmente a pessoa costuma delimitar então o que vai fazer. Mas há outras coisas que aproximam, há outras circunstâncias que aproximam mais então de decisões que envolvem diretamente uma vida pública, política, momentos de guerra, por exemplo, algo que envolva, por exemplo, a economia e etc, né? Como é este exemplo agora, né? Com respeito aos crimes cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Os soldados que executavam então, né, coletivamente recebiam ordens e agiam assim, não é? Cumprindo ordens militares, então, em grupo, né, podem ser moralmente condenados, uma vez que se estava em momento de guerra, momento extremo, né, que envolve nações inteiras, e neste caso envolvia praticamente o mundo inteiro, né? Então a Segunda Guerra Mundial é um exemplo disso, de decisões que envolvem diretamente, né, grandes parcelas de povos. Né? Então, e mesmo dentro do exército, né, se está envolvido então em um corpo ali, em um corpo bastante coletivo, né, que é o caso então de exércitos. E nessa pergunta então, né, é possível, pergunta o professor Vasquez nesse exemplo, né, é moralmente condenável, né, que esses nazistas tenham agido da forma que agiram, não é? Por exemplo, com o racismo, com o antissemitismo, ao perseguir de modo tão covarde, inclusive, né, novamente, de modo tão violento, né, os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, e o que levou à morte de milhões de judeus. E se fosse pouco, não apenas a morte de milhões de judeus, mas ainda houve experimentos dentro de campos de concentração, como em Auschwitz, né, como o médico Josef Mengele, né? Então, os soldados, ao trabalharem ali, né, nessa procura, ao receberem ordens e acatarem essas ordens, né, acabavam que colocando à disposição de sociopatas, como o médico famoso Josef Mengele, dentro de Auschwitz, né, colocando à disposição os corpos, né, a dignidade das pessoas, daqueles judeus que eram tratados dessa forma. Veja, eu estou fazendo referência ao caso de Adolf Eichmann, muito trabalhado pela filósofa Hannah Arendt, filósofa contemporânea, né, também judia, alemã, né, mas que fez a sua carreira nos Estados Unidos, para tentar problematizar isso que é um problema social. O Eichmann, durante o seu julgamento, muito conhecido, inclusive com muita cobertura midiática, tentava justificar deste modo, né, aqui que está posto pelo professor Vasquez, né? Ele tentava dizer que agia da forma que agia porque ele era um soldado em um momento de guerra,
né? E ele recebia ordens e cumpria ordens, né? E é apenas isto. Então ele desconsidera muito os milhões de mortos, né? Toda a multidão de judeus, né? Que realmente ele contribuiu para que sofresse o que sofreram. Inclusive não apenas, se fosse pouco, como eu disse, né? Não apenas o assassinato covarde em câmaras de gás, mas ainda experimentos, né, médicos, né, que não respeitam uma bioética mais elementar, realmente com torturas aí, que são difíceis de descrever, não é? Tamanha desumanidade ocorrida na Segunda Guerra Mundial. Então, esse tipo de problema então não envolve apenas a moralidade de uma vida mais próxima da vida íntima do sujeito ou da vida privada familiar, né? Como é o caso de um amigo, uma promessa a um amigo, por exemplo, né? Ou a um irmão ou aos pais, né? Mas envolve também como vamos julgar o nosso comportamento em momentos de forte coletividade, em momentos políticos, né? Onde podemos ver mais claramente, né? Mais nitidamente, né, o envolvimento aí coletivo, como é o caso de um exército. Então, sobre isso também há juízos morais e também interessa aos filósofos, como eu citei, a Hannah Arendt, que trata especificamente do caso de Adolf Eichmann no seu livro Eichmann em Jerusalém. Né? Então esse é mais um tipo de problema, né? Um problema moral, mas que interessa também para a ética, para a filosofia especializada. Mais alguns exemplos do professor Vasquez. Quem numa guerra de invasão, seguindo também o exemplo coletivo, né? Numa guerra de invasão, sabe que seu amigo X, aí ele envolve, né, a vida íntima e a vida pública, política. Em meio a uma guerra, né, descobre que o seu próprio amigo, né, está colaborando com o inimigo, é um traidor então. Deve este se calar por causa da amizade e uma fidelidade, então, que é um valor importante também na moralidade, né? No senso comum em muitos momentos, nessa lealdade ao amigo, né? Inclusive noção fundamental para muitos filósofos políticos, a ideia de proximidade e amizade, né? Mas o senso comum interpreta isso de modo bastante íntimo mesmo, né? O amigo próximo ali, deve ele ser fiel então a este amigo, não é? Ou deve denunciá-lo como um traidor, né, à sua pátria, ao seu exército e etc., né, ao seu superior. Então nós temos aqui um conflito, né, de interesses. Ele se interessa pela amizade, evidentemente, senão não seria uma amizade, né? Ele tem uma inclinação afetiva, né, a se preocupar com um amigo, né, e isso caracteriza inclusive a amizade. Porém, ele também tem um interesse nacional, né? Ele tem um interesse patriótico, ele também está vinculado a uma moralidade com relação ao seu povo como um todo, especialmente em um momento de guerra. Então ele está diante de um dilema, né? Um conflito mesmo moral, né? Então este é um exemplo de problema, ele terá que fazer opções e o ser humano faz ponderações e escolhe um determinado lado, né? E opta por um determinado comportamento. E isso também interessa aos filósofos, como eu disse, na ética especializada, por exemplo, levam muito longe essa noção de amizade, né? E inclusive envolve, por exemplo, a política, né? Com noções de amizade e inimizade, né? Em casos extremos, né? Olha-se o outro então, por exemplo, em momentos de guerra, não como apenas um adversário, como é o caso da democracia, com quem eu posso debater, né, e enfim podemos votar, mas ainda como um inimigo a ser aniquilado. Então, é um exemplo de problema moral do professor Vasquez, né, e que envolve então também um problema ético, que interessa então inclusive a filósofos e não apenas ao senso comum. Mas de modo geral ele está tentando dizer que essa reflexão sobre o que é justo e injusto, correto e incorreto, envolve desde as pessoas comuns até especialistas. Na frente, mais alguns exemplos, né? Podemos considerar bom o homem que se mostra caridoso com um mendigo, por exemplo, que bate à sua porta, né, durante o dia, mas porém, né, durante outro momento, enquanto patrão, explora impiedosamente os operários e os empregados da sua empresa. Neste exemplo, então, ser bom, né, uma pessoa moralmente respeitável, né, ou virtuosa do ponto de vista de uma determinada ética, né, ser bom é ser bom apenas às vezes como exceção, como uma pessoa que ajuda o mendigo e se sensibiliza com tanta miséria, mas de outro modo promove tanta miséria ao explorar, né, de modo impiedoso os seus próprios funcionários, seus próprios operários, nesse exemplo de uma empresa, por exemplo, né, que tem alguém submetido a ele, profissionais submetidos a ele. Ser bom é ser bom apenas às vezes, né, ou ser bom dependeria de ser bom realmente, né,
o tempo todo, ser justo o tempo todo, né, como regra, e não apenas como exceção no caso do mendigo. Veja, o senso comum também vai tentar avaliar isso, fazer juízos de valor sobre isso, né? E claro, a filosofia também tentará entender o que é o bem e o mal, né? O que é então o comportamento virtuoso, que, por exemplo, para fazer referências à filosofia, né, em Aristóteles, né, está vinculado a um hábito, né, virtuoso. A virtude se caracteriza por um hábito de bondade, né, que procura então, né, contribuir com as pessoas. Por exemplo, para ficar nesse exemplo do Vasquez, né, ele tem que ser então prestativo, essa pessoa, né, com todos, não apenas com o mendigo, né, ou com o funcionário. Não basta então fazer isso às vezes, né, só quando fica muito sensibilizado. A virtude está vinculada a um hábito então ético, né, e não como exceção. Então, quer o senso comum fará juízo sobre isso, a filosofia também, e claro, é possível pensar em primeira pessoa, né? Este próprio empresário, ele também está refletindo, e isso interessa então, né? Como essa pessoa faz essas ponderações? Como ela pode se sensibilizar com o mendigo, né, mas não se sensibilizar então com os funcionários, né? Então, esse é um tipo de problema moral que interessa também enquanto problema filosófico, né? Então, esse é o caso. Mais um exemplo. Se um indivíduo, o último, se um indivíduo procura fazer o bem e as consequências de suas ações são prejudiciais àqueles que pretendia favorecer, ele queria fazer o bem, porque eles causam mais prejuízo, né, do que benefícios, devemos julgar que age corretamente de um ponto de vista moral? Quaisquer que tenham sido os efeitos de sua ação? A pergunta aqui é até que ponto, né, a intenção do sujeito deve ser valorizada quando fazemos juízos morais ou reflexões teóricas éticas, né? Devemos julgar as pessoas apenas pelos resultados que alcançaram ou de início, né, se elas tinham a intenção de fazer o bem ou o mal, né? A intenção então é o que vale, né? Pergunta o senso comum e é recorrente, né? Ou devemos julgar as pessoas pelos efeitos também, né? Às vezes as pessoas podem ter efeitos bons, né, quando agem, mas na verdade elas estavam mal intencionadas, porque elas falharam na sua má intenção, no seu projeto, que acabaram que beneficiando um ao outro, né? Invertendo o exemplo do Vasquez aqui. Então o senso comum, como eu disse, né, também se preocupa com isso, como quando repete, né, um jargão popular e diz o que vale é a intenção. Não é? Mas nós podemos nos perguntar, os efeitos então são indiferentes, né? Não deveríamos nos preocupar com eles, né? Então essa relação é um problema moral, como diz o Vasquez, né? E é também um problema que interessa, é um problema ético que interessa também a filósofos, né? Avançando um pouquinho então, em todos estes casos exemplificados, tratam-se de problemas práticos vinculados à vida prática. Isto é, de problemas que se apresentam em relações reais, efetivas, né? Então, o filósofo não está debatendo propriamente o sexo dos anjos, né? Os filósofos estão apontando para essa realidade concreta, mesmo que trabalhe de modo universalizável. O que acontece é que o senso comum resolve problemas locais. A pessoa humana, por exemplo, né, individualmente, ele delibera, ele reflete e escolhe se comportar para afirmar a sua amizade ou para negar a sua amizade. Então é de foro íntimo, mas de modo geral a ética trabalha apontando para essas realidades que existem, quer em uma pessoa em sua vida privada, quer em um momento de guerra em comportamentos públicos e políticos, por exemplo, né? Vale nos dois casos então, no juízo moral ou na teorização ética. Então estamos apontando para a vida efetiva, né? Como diz o professor Vasquez, real, entre indivíduos ou quando se julgam certas decisões e ações, né, dos mesmos. Trata-se, por sua vez, de problemas cuja solução não concerne somente a pessoa que os propõe, né, mas também a outras pessoas, né, envolvidas que sofrerão as consequências disso. Então, mesmo que a liberdade seja individual, as consequências necessariamente são sociais, são coletivas, né? Porque convivemos e não apenas vivemos solitariamente, individualmente. O ser humano, então, depende dessa relação realmente social. Então, por isso a preocupação e os dilemas da moralidade, né? As consequências podem afetar somente o indivíduo, né? No caso de dizer a verdade ou a mentira, ou em outros casos trata-se de ações que atingem vários indivíduos ou grupos sociais, como o exemplo dos soldados nazistas, não é? Enfim, as consequências podem estender-se a uma comunidade inteira,
como uma nação, né, com relação àquele exemplo, se deve se guardar silêncio, né, sobre um amigo que trai então um interesse aí nacional, né, diante do procedimento então de um amigo traidor, pode envolver então toda uma nação, né, pode envolver um interesse nacional realmente, né. Continua o professor Vasquez: em situações como estas que acabamos de enumerar, os indivíduos se defrontam com a necessidade de pautar os seus comportamentos por normas, né, que julgam mais apropriadas ou mais dignas de serem cumpridas. Né? Estas normas são aceitas intimamente, como o professor Vasquez falou já no prólogo, né, ele parte dessa noção de consciência e liberdade humanas, né? Então nós reconhecemos que existem normas e regras e vamos afirmando ou não essas normas e regras, né, a partir da nossa liberdade. Estas normas então podem ser aceitas intimamente e reconhecidas inclusive como obrigatórias, como moralmente algo que se impõe, né? E nem estamos falando ainda de leis, né, que seria o comportamento do cidadão, né, diante de leis postas em seu estado, em sua cidade. De acordo com elas, os indivíduos então compreendem que tem o dever de agir desta ou daquela maneira, né? E a pessoa pode privilegiar em meio a um dilema, em agir com fidelidade ao amigo, né, ou em agir com lealdade à sua nação. Poderia ser o caso de um familiar também, não é? Então há conflitos de interesses e há valores, né, em disputa, aí mesmo quando estamos falando do comportamento habitual humano no senso comum, né? Então, de acordo com elas, os indivíduos compreendem que têm de agir desta ou daquela maneira. Nestes casos, dizemos que o homem age moralmente. Aqui a característica do comportamento moral, né? Uma socialização baseada realmente em regras reconhecidas, afirmadas e praticadas ou não, né? Quando não se pratica, pode-se estar querendo, né, realmente propor novas regras, mas sempre essa relação social, né, vai ser envolvida por normas e regras, né? E é isso que chamamos então de um agir moral. Basicamente, né, é um agir moral. E que neste comportamento se evidenciam vários traços característicos que o diferenciam de outras formas de conduta humana. Eu exemplifiquei com o caso, né, realmente de se pensar a partir da lei, da obrigação da lei, né, ou de realmente de um dever religioso, de um procedimento, um ritual realmente religioso, ou de uma posição artística ou científica, né, ou deliberadamente política, diretamente política, né? Ainda que a moral esteja envolvida em tudo isso também, mas é possível diferenciar, categorizar a partir da filosofia, né? A partir de uma reflexão ética. Sobre este comportamento, então, que é o resultado de uma decisão refletida, e por isso não puramente espontânea, no sentido de obrigatória, robótica, né, ou natural, os outros julgam de acordo também com as normas estabelecidas, porque quando agimos, as pessoas ao redor, não é? Na medida do possível, elas olham e se veem, né, julgam também. E mesmo que não vejam, né, elas julgam a nossa omissão. Né, no exemplo que eu dei do Adolf Eichmann, né, do nazista, julgado e condenado depois da Segunda Guerra Mundial, né, que interessa a filósofa Hannah Arendt, né, interessa a filosofia de modo geral, mas interessa, como estamos tentando dizer aqui nesse capítulo 1º, né, interessa também ao senso comum que faz juízos de valor. O Eichmann, ele é condenável, né, do ponto de vista ético, humanista, principalmente por causa da sua omissão. Ele é condenável por causa daquilo que ele não fez. Ele não refletiu, não quis criticar e muito menos quis desenvolver alguma coragem, né, e pagar o preço de tentar se opor àquilo que estava acontecendo. Pelo contrário, ele submete de modo bastante robótico. Porém, o que quer dar ênfase aqui o professor Vasquez é que seres humanos não são robôs, mesmo quando agem assim coletivamente, né? Nós olhamos as regras e nos submetemos a elas, né? Então é por isso que é condenável o indivíduo mesmo em casos de exceção em momentos de guerra, não é? Então, este exemplo então reflete que quer hajamos e aí as pessoas julgam o nosso agir, ou quer nos omitamos, as pessoas irão então julgar a nossa omissão também. O senso comum vai julgar, o ser humano então se caracteriza por uma reflexão moral, né, que envolve o comportamental, né, o fenômeno comportamental, o como agimos. E não apenas o filósofo faz esse julgamento, não apenas o juiz de direito faz esse julgamento também, né, ou o cientista, não é apenas especialistas que dão parecer sobre o que está acontecendo, né, mas o senso comum também vai avaliando ações e omissões.
E por isso, então, não puramente espontânea ou natural, então, que é da ênfase o professor Vasquez, a nossa liberdade humana, ele repete aqui novamente, que o agir moral depende, então, de uma decisão refletida, minimamente refletida, se queria mais um aprofundamento, por exemplo, no caso de Adolf Eichmann, uma crítica maior, poderia estimular uma coragem para se opor àquilo, mas em momentos de guerra, isso costuma custar a vida das pessoas. E por isso, então, não propriamente espontâneo ou robótico, em sentido literal. De acordo também com as normas estabelecidas, e nós formulamos, então, juízos como o seguinte, um exemplo de juízo, aspas, X agiu bem, mentindo naquelas circunstâncias, fecha aspas, porque ia salvar a vida de alguém, então se faz novamente um juízo de valor. A verdade é muito importante, porém se for com a mentira que você vai salvar a vida de alguém é muito mais importante do que a sua palavra dada. Então, quando você faz essa reflexão, você está então demonstrando um juízo de valor, e as pessoas, o senso comum, refletem nestes termos, e o filósofo também vai tentar entender o valor da verdade, o valor da vida humana e etc. Apenas insere isso em um sistema de pensamento racional. Outro exemplo, só mais um do professor Vasquez, Z, no exemplo, devia denunciar o seu amigo traidor, nesse caso, então, isso é o que os outros soldados poderiam dizer, ou poderiam dizer o inverso também, o próprio amigo consultado, sem dúvida, ele vai dizer, olha, eu estou traindo porque, na verdade, por exemplo, a nossa nação está com uma finalidade racista, está com uma finalidade xenofóbica, está com uma finalidade extremista, fanática de alguma ordem, violentíssima, covarde, então é por isso que eu estou traindo a nação, inclusive você deveria também se unir a mim, nós devemos construir uma outra visão de nação. Então, se consultado, as pessoas que acreditam em determinado comportamento, elas vão tentar demonstrar a moralidade, a justiça daquele comportamento. Isso tudo é o senso comum falando, e não propriamente o filósofo, ainda que o filósofo vá falar também disso. Então fica aí uma pequena introdução sobre esses exemplos de problemas morais e problemas éticos, e a tentativa do professor Vasquez é mostrar que isso interessa as pessoas do senso comum e interessa a especialistas também, Então fica aí um comentário ao capítulo 1º, introdutório ao capítulo 1º de Adolfo Sanches Vasquez.